Bom dia a todos. Meu nome é Augusto Brunello. Bom dia. É com enorme satisfação que hoje apresento um pouco dos meus 12 anos de licenciamento ambiental, sempre com foco em empreendimento imobiliário. Né? Sou um engenheiro agrônomo direcionado para essa área. Né? Eu sou um engenheiro agrônomo que, por 2 anos, dentro da universidade, fez o curso básico, e, a partir daí, sempre com foco em licenciamento ambiental, focado em empreendimentos imobiliários, porque sou da região de Campinas, tá? Sou de Valinhos, atuo muito lá, em toda a região metropolitana, e, portanto, eu acredito que hoje eu vou conseguir passar para vocês um pouco dessa minha experiência, até com profissionais dos corretores imobiliários, que são pessoas que eu me relaciono semanalmente, né? E aqui, dentro da minha apresentação, eu vou conseguir, talvez, colocar para vocês, principalmente, termos da minha área, que os corretores não conhecem, tá? E que, de vez em quando sem experiência, tá? Procuram o nosso apoio técnico lá no escritório. Tá? E também, logo após a apresentação dos termos, tá? Vou colocar, de forma bem sucinta, porque nós temos 1 hora, um processo de aprovação de um empreendimento imobiliário. Tá? Eu não vou fazer distinção aqui entre loteamento e condomínio. Tá? Praticamente é o mesmo rito, o único detalhe é que, no final, eu vou abrir um campo para empreendimentos, vamos dizer, parcelamentos do solo ou condomínio, para fins industriais, comerciais e logísticos, né? Que é um tratamento um pouco diferenciado, porque não vai estar dentro do campo de análise do GRAPROAB. Para situar, tá? Dentro da comercialização, que é um foco aí que vocês têm atuação preponderante, eu fiz uma distinção aqui constitucional, tá, do que é o imóvel rural e o imóvel urbano. Tá? A Constituição define pela função social de que cada propriedade cumpre. Né? A função social da propriedade urbana é o artigo 182 da Constituição e, basicamente, tá? O imóvel urbano, a propriedade urbana, vai cumprir a sua função social, tá? Quando ela está de acordo com a legislação municipal. Tá? Basicamente, o que nós conhecemos é o plano diretor. Tá? Tem cidade que tem o plano diretor e anexo à lei de zoneamento, o código de posturas, né? E tem município que, já num único documento, possui os dois. E a função da propriedade rural, tá? E é importante a gente ter essa separação agora, porque todo empreendimento imobiliário, pelo menos a maioria deles e os grandes, eles partem de um imóvel rural que tem se transformado em urbano, não só por força da lei, mas também até por descadastramento do INCRA. Então, é bom essa distinção. Tá? Então, olha, imóvel urbano, quando cumpre a função social, através do seu plano diretor, e o imóvel rural, ele vai cumprir a sua função social quando ele possui o aproveitamento racional e adequado, a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho e exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e trabalhadores. Nesse assunto aqui, constitucional, que derivam todas aquelas ideias de imposto progressivo no tempo, que é o IPTU, para aquelas áreas ociosas já dentro de perímetro urbano, aquelas condições de assentamentos rurais, de desapropriação de terras devolutas, de terras que não têm aproveitamento satisfatório, e, principalmente, esse da função social da propriedade rural, que é o artigo 186, né, ele ainda tem base no Estatuto da Terra. Tá? É um estatuto antigo no Brasil que estabelece, tá? Não consegue estabelecer aquele item 1, tá? Que é o aproveitamento racional e adequado, e, dessa forma, tá? Se caminha o desenvolvimento das cidades. Né? Sempre caminhando do rural para o urbano, né? E até hoje eu não consegui ainda ver um imóvel urbano voltando com o cadastro para o rural. Tá? Então, termos que são utilizados no imóvel rural. Tá? Como nós estamos em poucas pessoas, é a primeira vez que eu venho aqui, caso queiram interromper, tá? Eu consigo explicar melhor aí.
área de reserva legal em imóvel rural, tá? Para o nosso estado aqui, 20% do imóvel, tá? Tem que ser recuperado com vegetação. Tá? Não importa se vai ser área de preservação, se vai estar dentro de uma área de preservação permanente ou não, tá? Mas 20% da propriedade tem que estar garantido com o reflorestamento, com a recuperação, né? Poucos países no mundo têm essa regra, o Brasil tem. Tá? A área de preservação permanente, que vocês conhecem, devem ouvir falar bastante, são os recuos, tá? Dos corpos d'água, tá? Mas também pode ser topos de morro, encostas, né? Ou alguma outra condição que o próprio município pode, por lei municipal, estar estabelecendo. Cadastro ambiental rural. Tá? Hoje, um imóvel rural, alguns cartórios, para transferir a propriedade de um imóvel rural, tá? Vão exigir que o proprietário se cadastre no CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Né? Isso é feito online pelo sistema da CETESB e do SIGAM. Né? Não é necessário, no momento, o prazo foi até 5 de maio deste ano, prorrogou para mais um ano. Né? E não tem necessidade, neste momento, de indicar a área de reserva legal. Na verdade, é um número. Tá? Então, os cartórios eles vêm cobrando muito esse Cadastro Ambiental Rural. Uso consolidado. Tá? Toda a propriedade... Até 11 de agosto de 2008, ou 5 de agosto de 2008, que desempenhava atividade agro-silvo-pastoril, tá? Dentro de uma condição de área de preservação permanente, se regularizou. Tá? Esse foi o momento daquele código, do último nosso Código Florestal, tá? Que teve o embate político da anistia dos criminosos ambientais. Era em cima dessa data. Tá? Quem ocupou as áreas de preservação permanente antes dessa data de 2008 ficou, vamos dizer, anistiado. Tá? E outorga de recursos hídricos, tá? Que é a obrigação do proprietário, tá? De regularizar, tá? O seu uso de recurso hídrico. Não é só a exploração da água. Tá? Se tiver um espelho d'água, uma barragem, uma ponte, uma travessia, uma pinguela, né? Qualquer que seja, deve-se obter outorga, tá? Junto, no Estado de São Paulo, o Departamento de Água e Energia Elétrica, o DAEE. Tá? E o descadastramento, cancelamento do imóvel rural no INCRA. Tá? Isso aí é o passo que transforma, tá? Vamos dizer, do ponto de vista federal, tá? O imóvel de rural para urbano. Tá? Outros termos administrativos. Esse aqui é os termos administrativos do imóvel urbano, agora já considerando... Sim. Augusto, só uma coisa. Ali o APP é a área de proteção permanente, né? E o APA? Qual que é a diferença deles? Essa é a área de preservação permanente. Tá? Não existe área de proteção permanente, existe área de proteção ambiental, que é a APA. Né? A APA ela pode ser instituída pelo Estado ou pelo município. Para a área de preservação permanente, nós temos uma condição muito pontual, né? E é uma norma federal. O Estado ele pode ser mais restritivo em relação ao estabelecimento da APP. Então, 30 metros do ponto da cota regular de cheia de um córrego até com largura até de 10 metros, 30. 50 metros de raio de uma nascente perene, 30 de uma nascente intermitente. Isso é a APP. A APA, tá, já vai regularizar uma área, vamos dizer assim, vai normatizar uma área maior e vai estabelecer lá critérios mais rigorosos, principalmente em relação à aprovação. Tá? Empreendimentos, normalmente, em APA, são aqueles que têm que passar pelo CONDEMA no município, audiência pública, e tem um rito, vamos dizer, mais complicado e um uso muito mais restritivo do solo. Essa é a diferença. Então, esses termos administrativos, mais os rurais, tá? Eu estou pincelando um por um, porque lá na frente, quando eu explicar o processo do empreendimento imobiliário, a gente vai conseguir, vamos dizer assim, se situar. Né? O cadastramento do imóvel urbano, tá? Através do descadastramento do imóvel rural, obter na prefeitura o cadastramento do imóvel, tá? A partir daquele código de inscrição, que é o que vai gerar, vamos dizer assim, o número, a identificação do imóvel dentro do município. A solicitação de diretrizes urbanísticas, tá? É um procedimento é o início de um processo de aprovação.
é quando o interessado vai até o município e ingressa com essa solicitação de diretrizes. Tá? Tem municípios que têm isenção de taxa, tem municípios que não, e aí nessas diretrizes urbanísticas vem aquelas, constarão as informações: largura de rua para o empreendimento, o parcelamento mínimo, se pode verticalizar, se não pode, se aquela área pode comercial, só residencial e de que forma. A solicitação de diretrizes de água e esgoto. Para os municípios que não são atendidos pela Sabesp, tá, que possuem as autarquias municipais, isso pode correr paralelamente às diretrizes urbanísticas. Essas urbanísticas sempre serão solicitadas na prefeitura. E a de água e esgoto, via de regra, nos departamentos de água e esgoto, ou até através de prefeitura. Correndo esses dois processos em paralelo sempre para obtenção de informação para empreendimento imobiliário. Nessa diretriz de água e esgoto, constará que aquele perímetro de projeto poderá estar atendido pela rede pública ou não, se haverá necessidade de reforço no abastecimento, se ali está dentro do perímetro de atendimento de esgotamento sanitário, se vai ter que estabelecer uma estação elevatória de esgoto e assim por diante. Com essas duas diretrizes urbanísticas, tá, o empreendedor ele vai ter condição de saber se o empreendimento dele vai ser viável, porque nessas diretrizes as contrapartidas já estarão estabelecidas. E aí sim ele pode partir para um projeto urbanístico definitivo. Os municípios que são atendidos pela Sabesp só poderão obter a aprovação prévia depois da aprovação urbanística da prefeitura. Tá? Então, não corre, quando o município é atendido pela Sabesp, os processos não ocorrem paralelos, nem a diretriz urbanística, nem a de água e esgoto. Aprova-se primeiro o empreendimento em termos de prefeitura, a pré-aprovação, e aí o interessado vai até a Sabesp buscar a aprovação do projeto. A aprovação prévia do projeto é anterior ao GRAPROAB. O GRAPROAB, para quem não conhece, é o Grupo de Análise de Projetos Habitacionais. Tá? É um órgão colegiado do Estado de São Paulo, onde faz parte a Sabesp, a Emplasa, o Departamento de Água e Energia Elétrica e a Secretaria de Habitação do Estado. Tá? Antes fazia parte a Procuradoria também do Estado, mas hoje já não faz mais parte dos órgãos. Essa aprovação prévia, tá, ela é sempre obtida na prefeitura, tá, e só se ingressa no GRAPROAB a partir dessa aprovação prévia. O que é essa aprovação prévia? É uma planta urbanística, aquela planta do loteamento, o arruamento, com os lotes, indicação já o projeto completo, tá, urbanístico, seguido de uma carta seguido das diretrizes urbanísticas, tá? E seguido de uma certidão de conformidade. Essa certidão de conformidade é um documento muito simples e padrão. Tá? O GRAPROAB ele dispõe de um manual, onde tem todas as informações lá, e a forma que que esses documentos devem ser apresentados. Ingressa-se no GRAPROAB, tá? E no GRAPROAB o órgão ele fica aqui na Rua Boa Vista, em São Paulo, né? Ele distribui as pastas dos órgãos competentes. Então, uma pasta vai para a Secretaria da Habitação, que é lá mesmo, e, dependendo do local do seu empreendimento, eles enviam a pasta para a CETESB. É a CETESB que, atualmente, tem devolvido a análise dos projetos com muita restrição. Né? A CETESB ela atua, a minha opinião como técnico, né, que comecei trabalhando com antigo DPRN, Sabesp e CETESB, hoje CETESB, a CETESB tem que ser colocado de forma diferente em alguns municípios. Né? Então, gera muita... do nosso ponto de vista técnico, tá? Uma incerteza em relação às análises. Né? Mas eles fazem o seguinte, eles vão analisar dois campos. Tá? Água e esgoto, praticamente, eles corrigem projeto, mas não atuam muito, com exceção se houver estação de tratamento de esgoto, porque isso não é o município que licencia, é sempre a CETESB. Existe uma pessoa no Estado para todas as estações de tratamento de esgoto, uma pessoa que fica aqui na CETESB, em São Paulo, e vão analisar também
ou verde. Tá? É esse que costuma corrigir os projetos, né? Eles chamam lá dentro de agenda verde, né? Dentro da agenda verde, eles vão analisar um laudo de caracterização de vegetação. Quando esse laudo ou este projeto demanda uma supressão de vegetação, não são árvores isoladas, tá? São mata, né? Maciço, eles analisam, tá, numa condição que, dependendo do estágio sucessional, caminha para uma análise de um laudo de fauna, né? E, passando depois pela CETESB, eles, em 2 meses, se for um empreendimento normal, ou 30 dias, se for de interesse social, eles devolvem, isso aí com aprovação ou exigência técnica, e partem, e retirando o certificado do GAPROAB, o interessado ele vai partir para a aprovação final, de volta na prefeitura. Então, aquela pré-aprovação, junto com o certificado do GRAPROAB de aprovação ou aprovação com condicionante, tá, gera ao empreendedor a condição de partir para a aprovação final, obter o alvará, tá, e partir para o decreto, tá, que é documento expedido lá pelo gabinete do prefeito. Com este alvará e este decreto, certificado do GRAPROAB, tá, a pessoa já solicitou na CETESB a autorização de corte da vegetação ou das árvores isoladas, tá, ou a movimentação de terra e assim por diante, e assinou também o termo de compromisso de recuperação ambiental, a pessoa atendendo para loteamento o artigo 18 da Lei 6766 parte para o registro do empreendimento imobiliário, né, um parcelamento de solo, ou pela lei de condomínio, né, a 4.591, vai partir para a incorporação. Então, esses documentos do licenciamento ambiental farão parte da fase de registro. Esses termos são termos que escutamos, tá, e que eu vou dizer aqui por cima. Estudo de impacto ambiental e relatório, famoso EIA-RIMA. Tá? Áreas com mais de 1 milhão de metros. Tá? É um estudo com uma equipe multidisciplinar. Né? Pode haver até a participação de uma socióloga, né? Um arqueólogo. Então, eles vão fazer o seguinte, tá? Vão compor um estudo, um estudo, tá, técnico. E o relatório vai ser o documento ao público leigo. Tá? O que se publica, os dois. O que o público leigo pode acessar e entender é o relatório. O relatório ele vai vir de forma mais didática, gráfico, foto, né? Termos técnicos muito pouco usados no relatório de impacto ambiental. No estudo, bem amparado, inclusive, hoje em dia, juridicamente. Então, áreas para mais de 1 milhão de metros. O relatório ambiental preliminar são aquelas áreas que não são nem pequenas e nem grandes, né? São áreas com aproximadamente, para o Estado de São Paulo, entre 700 e 1 milhão de metros. Menos de 1 milhão de metros, o Estado pode pedir EIA-RIMA? Pode. Tá? Se ele entender que, mesmo com 900 mil metros, os atributos ambientais ou sociais, né, envolvidos naquele imóvel, tá, justificam um EIA-RIMA, pode solicitar o EIA-RIMA. Tá? Um estudo ambiental simplificado é o do nosso dia a dia, estudos que são compostos principalmente por um laudo de vegetação, né, e uma definição muito clara em planta, em levantamento das áreas de preservação permanente, o estudo de impacto de vizinhança, tá, com o seu relatório. Esse tem sido um estudo, ele foi instituído pelo Estatuto da Cidade em 2001, e de uns 2 anos para cá, muitos municípios vêm cobrando. Né? Ingressa-se com o pedido, e o estudo de impacto de vizinhança, ele vai, localmente ali, ele estuda a área diretamente afetada pelo empreendimento no município e um entorno maior. Então, ele busca, tá, não só o impacto ambiental, que é o que a gente entende, ele vai no ambiental mais focado para o meio antrópico. Então, ele quer saber número de vagas de creche, porque depois dessa explosão do Minha Casa Minha Vida, tá, alguns bairros ficaram meio que
vamos dizer assim, desamparados nesses serviços públicos, né? Então, número de creche, linha de ônibus. Então, ele levanta todo esse histórico do bairro, tá? E se coloca nesse estudo de impacto de vizinhança. O relatório de impacto de trânsito, ele é específico para o trânsito, local e adjacências, com contagem volumétrica de veículos. Então, se estabelece as direções, se coloca nesse estudo as possibilidades de melhoria e as observações feitas durante os dias de vistoria. A avaliação preliminar confirmatória de áreas contaminadas, e isso eu acho que é uma coisa muito importante para os corretores, né? Principalmente em relação àqueles imóveis que aparentam ser excelentes negócios, né? Áreas que estão, imóveis que estão abandonados, que tiveram atividades industriais. O banco de áreas contaminadas da CETESB não é um banco atualizado, tá? E não é confiável para esse tipo de informação. Então, sempre procurar saber o histórico daquele imóvel. Um galpão que recuperava tambores metálicos e bombonas plásticas, né? Do quê? Suco de laranja, da Citrosuco, é uma coisa. De solvente, de uma empresa de galvanoplastia, de uma empresa de tinta, é outra coisa, né? Então, isso aí tem sido muito comum, né? As pessoas adquirirem, e por trás do fechamento daquela empresa, do encerramento na CETESB, naquele imóvel, corre todo um processo de passivo ambiental, tá? E que gera, depois, uma frustração muito grande pelo bom negócio que foi feito, né? Porque essa avaliação preliminar, ela é simples de fazer, mas essa confirmatória, além de complicada, tá? Ela é muito cara, e são aquelas atividades que nós passamos por uns 3 anos atrás dos postos de combustível, tendo que fazer monitoramento, onde começou, e tem uns ainda que estão com termo de compromisso. O laudo de caracterização de vegetação e de fauna, tá? Este é um laudo que, em quase todos os trabalhos, ele estará presente. No GRAPROAB, certamente, ele estará presente, porque é material confirmatório, mínimo exigido. O projeto de recuperação, restauração das áreas verdes, tá? Se refere àqueles 20% de permeabilidade que no Estado de São Paulo tem que ser deixado, né? Por uma resolução, a número 31 de 2009. Em outros estados eu não tenho conhecimento. A Lei 6766 pede 10% de área verde e sistema de lazer. Para o nosso estado é 10% por causa da 6766, que é a lei federal, e mais 10% por essa exigência do DSM-A31. Esse MA31, na verdade, fala em 20%, né? É a recuperação daquelas áreas que ficarão lá, onde se fará a proposta, inclusive, de compensação ambiental pelo corte de árvore, pelas intervenções em preservação permanentes, que foram licenciadas. E o projeto de arborização viário, que tem que estar de acordo com a concessionária local, né? Árvores que não vão causar prejuízo depois, interferências na rede elétrica, tá? Em tubulação de água, de esgoto, quebra de passeio e assim por diante. Olha, eu trouxe 2 documentos aqui para vocês, ó, tá? Certificado do GRAPROAB é o primeiro, tá? Aquele de baixo é o quadro de áreas. Aquele quadro de áreas está exatamente como está na planta de aprovação, tá? O empreendimento que foi aprovado no GRAPROAB está aprovado, de fato, de direito? Não. Tá? Depois desse documento, ainda tem a aprovação da prefeitura e ainda existe a fase de registro do empreendimento. O registro do empreendimento, ele é muito jurídico, né? Então, as pessoas têm costume de dizer que aprovou no GRAPROAB, aprovou o empreendimento imobiliário. E não é desta forma, tá? Todo empreendimento imobiliário precisa ser aprovado no GRAPROAB? Precisa, talvez, até da manifestação. E esse segundo documento aqui, ó, é um certificado de dispensa de análise do GRAPROAB, tá? Quando que esse certificado de dispensa ele pode ser solicitado? Quando o imóvel tiver menos de 50 mil metros quadrados e for em condomínio, tá? Parcelamento de solo, desmembramento, abriu viário, rua, em 1 metro quadrado, alargou, prolongou, tá? Modificou, não é condomínio, tá? É parcelamento de solo.
quando for em condomínio com menos de 50 unidades, com menos de 50 mil metros quadrados e menos de 200 unidades habitacionais, tá? Pode-se solicitar a dispensa, desde que a infraestrutura esteja comprovadamente na porta. Tá? Alguns municípios costumam dar a certidão para o empreendedor de que a infraestrutura está presente na porta. Tá? Hoje é um pouco difícil uma certidão dessa não ser checada por uma imagem do Google. Tá? Os técnicos entram no Google, entram no View Street lá e vão verificar se, de fato, na frente daquele imóvel, tá, existe guia, sarjeta, energia elétrica, água, esgoto e a pavimentação suficiente. Né? É muito fácil verificar isso. E lembrando um detalhe do GRAPROAB. Tá? O GRAPROAB ele só analisa projetos habitacionais. Tá? Um loteamento industrial ele não vai ser aprovado no GRAPROAB. Um comercial poderá ser... Lotes comerciais poderão ser aprovados no GRAPROAB, mas desde que não passe um número que não seja a condição mais importante do empreendimento imobiliário. Então, um loteamento residencial que faz frente para um corredor de comércio e serviço, ele poderá ter lotes comerciais. Então, o GRAPROAB analisa. Mas se entrar com só comercial ou um só de logística ou industrial, o GRAPROAB não aceita. É Grupo de Análise de Projetos Habitacionais. Tá? Então, certificado e a dispensa de análise. Com essa dispensa de análise, tá, o interessado, ele, com alvará da prefeitura, condomínio, ele parte para o cartório para incorporação. Qual que é a área mesmo que precisa? Menos de 50 mil metros. Tá? Essa é a regra, mas eu já tenho visto casos de áreas com um pouco mais e que tem a infraestrutura comprovada na porta. Então, vamos dizer assim, eu acho que é um balizador isso dentro do GRAPROAB, tá? Não é um número fixo. Eles trabalham até com muito bom senso, na minha opinião. Esses dois documentos aqui, ó, vocês vão verificar no trabalho de vocês aí do dia a dia, se um dia precisarem, tanto a autorização, a primeira, da CETESB, quanto o termo de compromisso de recuperação ambiental. Vocês podem ter esses documentos para empreendimento imobiliário, tá? Ou para algum lote que possam entender aí em comercializar. Né? Aquela autorização, naquela autorização primeira, pode constar ali intervenção em área de preservação permanente, tá? Intervir nos 30 metros do córrego para lançamento de águas pluviais, tá? Ou intervenção nesses 30 metros do córrego para interligação da rede coletora de esgoto do empreendimento até o emissário público. Normalmente, os emissários eles descem por gravidade por esses vales, pelas áreas de preservação permanente. E pode vir na autorização também aquela sequência ali embaixo, ó, tá? De árvores isoladas, quais são as árvores, né? O volume lenhoso dela, tá? E até a metragem quadrada da vegetação a ser suprimida naquele empreendimento. Para aquela autorização, acompanha uma planta urbanística ambiental que foi aprovada na CETESB e que integra este documento. Integra por quê? Naquela planta consta a indicação de todas essas intervenções autorizadas nos recursos naturais. Esse termo de compromisso, via de regra, ele estabelece a compensação ambiental para todas aquelas obras licenciadas no âmbito da CETESB. Então, esse termo de compromisso é o tal do reflorestamento, né? Quando a pessoa começa a recuperar as áreas verdes. Se não houve intervenção, ele obrigatoriamente foi exigido aquele plantio do número de mudas, que depende de caso para caso, ou pelas obras que foram necessárias para a implantação do empreendimento. Este monitoramento ambiental, este termo de compromisso, esse termo de compromisso de recuperação ambiental exige do empreendedor, tá, relatórios semestrais, tá, que basicamente são 5. Um quando se planta todas as mudas, 6 meses depois um outro, 1 ano, 1 ano e meio e 2 anos. Tá? A legislação já fala que tem até 20 anos, né? Porque alguns reflorestamentos não têm sido, vamos dizer, implantados bem, e outros que se esperava muito da compensação, tá? Naturalmente, por questões do meio lá, não foram possíveis de seguirem. Eu trouxe um caso prático aqui para vocês, né, de coisa que às vezes a gente vê e que a gente não acredita, né?
mas é situação clara dentro da legislação hoje em vigor, né? Esta é uma área de 52 mil metros, né? Com um lago logo ali embaixo, com um vale no meio, aqui, ó, com este vale aqui no meio, que, segundo o IGC, é o Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo, consta uma nascente ali. Isso é um documento oficial, tá? Para quem conhece, sabe o que eu estou falando. E o lago lá embaixo. Tá? E esse é o empreendimento hoje que está lá, no local. Tá? Então, olha, sem o lago, tá? Sem o vale, terraplenado, todos os blocos lá patamarizados, tá? No município de Valinhos, esse, lá na minha cidade, né? 760 unidades. Né? É possível? É possível. Tá? Legalmente amparado? Legalmente amparado. Né? De que forma? Né? Com muito trabalho prévio, tá? De levantamento de informação, né? Jurídico e aprovação de alguns aspectos, tá? Que não poderiam ser aprovados no âmbito do GRAPROAB, né? Porque a própria prefeitura não aprovaria uma pré-aprovação desta, tá? Sem antes um licenciamento de um lago deste, do aterro. Tá? Então, aqui, tá? Teve de tudo teve de tudo envolvido. Então, teve uma certidão de descadastramento desta nascente da carta do GC, porque essa nascente constava na carta oficial do Estado, mas, em loco, ela não constava. Então, os técnicos do GC avaliaram e deram esse parecer. Depois de 6 meses, caminhou para o descadastramento daquele lago, tá? Como condição natural. Então, provou-se que era uma situação artificial, né? E que ele, sendo aterrado com o material do próprio imóvel, ficou entendido como uma recuperação, porque anteriormente não existia lago, né? E aí sim partiu para toda aquela aprovação desde do começo da prefeitura, as diretrizes de água e de esgoto. Tá? Aqui teve um termo de compromisso. Se vocês verificarem nesta matrícula aqui, ó, nesta parte do imóvel, tá? Era a margem do Ribeirão Pinheiros, o Ribeirão, o curso d'água principal de drenagem de Valinhos e de Vinhedo. Hoje ele está recuperado, tá? Dentro dos 30 metros, olha. Tá? Inclusive uma parte aqui de baixo também. Tá? Então, nesse trecho aqui, incidiu aquele termo de compromisso de recuperação ambiental. Esse termo ainda vai levar 6 meses para ser entregue para a CETESB. Né? A prefeitura, lá, dependendo da prefeitura, ela acompanha também esses termos de compensação, de termos de compromisso, né? Porque elas possuem também uma condição de licenciamento municipal. Entrando agora nos loteamentos industriais, comerciais e logísticos, tá? E o licenciamento ambiental. Isso não é pelo GRAPROAB. Tá? A CETESB coloca uma nota de corte de imóvel, tá? Em 30 hectares, 300 mil metros, cada 1 hectare, 10 mil metros. Menos de 30 hectares. Tá? Procedimento simplificado de licenciamento. Né? Em vez do que aprovar na prefeitura e ir para o GRAPROAB, aprova na prefeitura e, com documentos nos moldes do GRAPROAB, se ingressa na CETESB da região e se pede a licença prévia e a licença de instalação juntas. Tá? Vai depender de quê também? Do fator de complexidade das futuras atividades a serem desenvolvidas. Tá? Então, um loteamento industrial hoje, tá? Se ele for recente e vocês tiverem um caso para comercializar, a pessoa, dependendo da atividade que ela quer desenvolver lá, tá, ela não poderá desenvolver. Porque a CETESB, quando licenciou esse empreendimento, ela trabalhou a análise dela em cima de um fator que o empreendedor quis. Então, uma galvanoplastia, tá? Um polo, vamos dizer assim, uma empresa que tem algum segmento com um polo petroquímico. Se esse empreendimento foi aprovado dentro desse W3, com certeza essa pessoa pode comprar o terreno lá. Quando ela ingressar na CETESB, lá da região, a CETESB vai saber desse empreendimento e vai falar o seguinte: olha, a sua atividade aqui eu não licencio. Tá? Mas por quê?
porque esse empreendimento ele tem essa série de... Ele foi aprovado com essas restrições. Por que da dificuldade desse W aí? Porque se passar de 3, é muito difícil o processo, tá, de aprovação. Então, a grande maioria das empresas estão nesse W até 3. Passou de W3, tá, são poucas atividades. Mas pode ocorrer o caso de uma pessoa ter uma atividade, buscar um empreendimento desse, saber que está regular, viu na matrícula do imóvel, não consta nenhuma restrição urbanística ambiental, e, ao mesmo tempo, quando ela chegar lá com o licenciamento, talvez nem aceite lá o protocolo. Tá? Então, sempre verificar, tá, se algum interessado em adquirir algum lote industrial, se lá na CETESB eles permitem aquele tipo de atividade. Tá? Não é porque é industrial, então, que está, vamos dizer assim, isento de restrição. Estimativa de população dentro desses empreendimentos aí, industriais, comerciais e logísticos. Por quê que é importante? Tá? Comercial, vou pensar em um hotel. Tá? É de alta densidade. Tá? Um telemarketing, tá, é de alta densidade. Isso aí tudo está vinculado à condição de água, de abastecimento e esgoto sanitário. Logístico, pouco adensamento. Tá? Industrial, a CETESB tem um número. Ela fala que, para residencial, a gente considera 200 litros habitante dia, consumo, e, para industrial, 70 litros, tá? Que vai ser praticamente o uso do sanitário. Né? Então, a estimativa da população é importante para caracterizar industrial, comercial e logístico. Abastecimento de água e esgotamento sanitário, todos. Tá? Não é porque esse esgoto sanitário, normalmente, não é para receber fluente tratado das empresas a serem instaladas nesse local. Tá? Esse esgoto sanitário que a CETESB aprova é o esgoto de banheiro, tá? É sanitário. E esse licenciamento ambiental das futuras empresas vai ser sempre condição obrigatória. Tá? Já teve caso no escritório de pessoas acharem que não precisaria passar pela CETESB pelo fato de comprarem um imóvel para instalar a empresa dentro de um loteamento industrial. Isso não é verdade. Tá? E voltando na primeira condição, sempre vincular, tá, a aquisição, tá, a oferta do imóvel, tá, a uma pesquisa na aprovação do loteamento. Existem loteamentos que são aprovados com W menor que 2. Tá? É mais restritivo ainda. Né? Possuem ótima localização, né? E, por ser ótima localização, a prefeitura restringe muito o número de atividades lá de dentro, e a pessoa, para empreender, ela vai precisar se adequar ao W. E, para concluir, tá, principalmente aqui para a atividade dos senhores, o que eu acho muito importante saber, que é muito o meu dia a dia com os corretores. Né? O levantamento, quando a gente busca um negócio, né, principalmente áreas, glebas, né, pode existir já pronto o levantamento planialtimétrico cadastral, o levantamento da área com as curvas de nível. Tá? E até com o RT do profissional. Tá? Lembrar que quem quer comprar tem que fazer o dele. Tá? Porque, normalmente, esse plano altimétrico vem de quem já é proprietário da área. Tá? E pode estar tendencioso. Tá? Principalmente em relação a recurso natural. Tá? Área de preservação permanente é uma coisa que tem que ser determinada muito clara e muito de acordo com a lei de hoje. E não se garante aquela condição nem para amanhã. Por quê? Às vezes dormimos com uma norma, tá? E depois eu vou viajar, na outra semana eu volto, aquele projeto protocolado, eu já sei que ele vai ter devolução, porque mudou a norma. Então, levantamento plano altimétrico cadastral. Se alguém tiver interessado em comprar, tá, algum imóvel, uma área maior, que pelo menos faça o seu. Tá? Não só em relação à metragem quadrada que ele está comprando, tá? Mas principalmente essas implicações que os recursos ambientais os recursos naturais podem depois impactar no empreendimento deles. Os estudos de massa de áreas, tá? Essas viabilidades urbanísticas e ambientais, tá? É outra condição. Né? Projeto com diretriz na prefeitura não é projeto aprovado. Projeto com aprovação prévia da prefeitura não é projeto aprovado. Tá? GRAPROAB, tem GRAPROAB? Muito bom, o caminho já foi bem andado.
tá? Mas o que realmente coloca o empreendimento em vias de aprovação, tá? É quando, após a aprovação prévia, tá? Caminha-se para o decreto, tá? Que já teve toda a análise, principalmente do jurídico, tá? E que se tenha certeza que, no ato do registro imobiliário, tá? A pessoa vai estar munida daquelas condições, principalmente em relação à empresa proprietária e os proprietários, tá? E o histórico vintenário da área, para realmente, vamos dizer, juridicamente constituir um empreendimento. Imóveis com fundo para áreas verdes, tá? E isso acontece muito em lote, tá? Principalmente loteamentos antigos. As pessoas acham que estão comprando 1.000 metros, 20 por 50 para construir a casa, tá? Não tem mata, não tem árvore, mas no fundo se equivocam, não verificam, tá? Ou alguns, tá? Passam isso aí, passam não informando o adquirente de uma nascente, tá? Essa nascente, mesmo estando na propriedade vizinha, o raio dela de 50 metros vai extrapolar aquele limite e vai incidir naquele terreno dele. Então, área verde, lote, fundo de área verde, tomar muito cuidado, né? Um raio de uma nascente hoje, no raio da nascente não se pode fazer nada, tá? E se perde mesmo o imóvel, tá? Então, raio de nascente, alguma árvore, tá? Checar realmente a espécie dela, porque em condomínio, em loteamento fechado, é muito comum, né? As pessoas elas vão comprando lotes e elas se acham elas têm o direito, né, de cortarem as árvores, de ocuparem os terrenos, porque é aquele fim, tá? E é para aquilo mesmo. Só que depois de 4 anos dela morando lá, tá? O lote do lado possui um jatobá. E aí a pessoa se acha no direito de não permitir ou causar empecilho que o vizinho ao lado, tá, construa a casa dele na mesma condição, tá, pedindo o quê? Autorização para cortar essa árvore. Então, tem uma espécie lá, verifica, né? Se for loteamento fechado, condomínio, a fiscalização é maior. Vai lá na associação dos condôminos, né, ou dos proprietários em loteamento, para realmente saber se já foi pedida autorização, né? Se alguém já questionou em relação à manutenção daquela árvore. Tem muito processo em relação a isso. As restrições urbanísticas, tais como as faixas não edificantes em margens de rodovia e ferrovias. Tá? Isso, para quem trabalha com imóvel também, cabe sempre observar. Tá? Imóveis são quase sempre bem localizados, né? Possuem, tá, essas faixas não edificantes, principalmente em entradas de cidades menores, onde o DR chegava até a cidade. Hoje, quem ingressa numa cidade aqui no interior de São Paulo acha que aquilo é de competência do município. Em alguns trechos são, outros não, são DR, e a pessoa acha que aquele acesso ela vai ter para sempre. Não é desse jeito. Basta a concessionária, junto com o DR, reestabelecerem um plano novo de entrada para a cidade, e aí vem a surpresa, né? A pessoa ela vai ficar realmente com aquele guarda-reio, aquela grade na frente do imóvel dela. Então, sempre notar isso aí. Tá? Entrada, saída de cidade, tem aquela condição de acesso à rodovia, com uma rotatória bem planejada, tem algum plano de alargamento daquilo, buscar informação no DR ou na concessionária. A própria prefeitura vai saber. Os imóveis abandonados ou atividades desativadas, é muito bom saber também, que é o que eu coloquei antes, é o banco de áreas contaminadas da CETESB. Tem que tomar cuidado com isso aí, para saber o que estava lá antes, né? Se a pessoa furar lá, né? Não só em relação ao entulho, quando a gente acha no imóvel, mas aquilo que realmente a gente não consegue pegar e não consegue ver, né? Que são, vamos dizer assim, a parte química, a parte de gás, né? Que está ali no solo. Imóveis com processos de crimes, tá? Ou ainda na fase de inquérito, tá? Ou em trâmite, tá? Ou partindo aí para uma ação civil pública, tomar cuidado, né? Comprar, ou trabalhar, ou tá bem ciente do que pode acontecer, né? Um condomínio que foi, vamos dizer assim, foi penalizado aí por um processo ambiental, por alguma coisa que fez sem autorização, que causou danos lá para baixo, tá? Essa conta, quando chegar, tá, vai chegar também para o adquirente do lote que está chegando lá hoje, né? E a pessoa, isso aí não está na matrícula lá do condomínio, tá? A prefeitura não vai informar isso aí na certidão de uso do solo,
As fichas técnicas que as prefeituras colocam também, normalmente não citam esses recursos naturais, eles fazem uma observação lá embaixo, nem de processo e nem de condição natural lá do terreno. E, por fim, observar as validades das autorizações ambientais e suas compensações. Tá? Alguns negócios imobiliários, eles ocorrem por autorizações que estão vencidas ou ainda para vencer, e quando se vence uma autorização ambiental, não se renova. O licenciamento tem que ser feito novamente. Tá? Eu não estou falando de licença, hein? Eu estou falando de autorização. Tá? Corte de árvore, de mata, intervenção em área de preservação permanente. Venceu a autorização ambiental, ou corre-se o risco de executar naquele dia, tá? Que venceu, tá? Ou busca a CETESB de novo para a obtenção daquela autorização. Aquela autorização que foi emitida, depois de vencida, não gera ao interessado o mesmo direito daquela autorização. Tá? Vai valer aquilo que a lei possibilita naquele momento da análise. E as compensações ambientais que vêm nos termos de compromisso devem ser observadas também. A pessoa compra o imóvel, sabe que tem autorização para cortar a vegetação, e para ela é aquilo que importa. Ela corta a vegetação, está autorizado e ótimo. Tá? Só que ela não vê que por trás daquela autorização, ou não observa no documento da autorização, que existe um termo de compromisso que está vinculado àquele direito de fazer aquilo. Né? Dando um exemplo, para cada árvore cortada, tá? Hoje no Estado, 25 serão plantadas. Tá? Cada uma dessas 25 ocupam, por regra, 6 metros quadrados. Tá? Um espaçamento 3 por 2 por mudas. Então, para cada árvore cortada, independentemente do diâmetro ou altura do peito da árvore, vai gerar essas 25. Diferença de cortar um IP com 3 metros de altura e um jacarandá, um jatobá de 10 metros de altura, nenhuma do ponto de vista de compensação. O problema maior é que essas 25 mudas vão ocupar 150 metros quadrados. Porque são 25 vezes 6, para aquela árvore que foi cortada. Então, a pessoa ela pega a autorização e acha que vai resolver o problema dela. Tá? Dependendo de onde pedirem para ela recuperar, tá? Como se diz, né? Pode ficar mais caro o molho do que o peixe. Tá? Então, sempre vincular, quando vocês forem propor um negócio, a autorização com o termo de compromisso e verificar qual que é o peso dessa compensação ambiental, tá? Para o negócio que a pessoa está se propondo a fazer. Né? E aí os ajustes aí dependem das partes. A CETESB hoje ela passou por um momento, porque essa parte verde ela era feita pelo DPRN, que era o Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais. O DPRN hoje foi extinto, né, está extinto, e os processos foram para a CETESB nas agências ambientais. Muita coisa já está lá digitalizada, vamos dizer assim, já está cadastrado no arquivo da CETESB. Então, a melhor condição é assim, chegou no imóvel, né, viu que é um empreendimento, é a prefeitura primeiro órgão a ser consultado. Todos hoje têm um departamento de meio ambiente. Ali já dá para se sondar um pouco o imóvel, né? Mas para casos assim mais complexos, ir até a CETESB e pedir para eles para que se façam uma busca daquilo lá, como se você tivesse interesse em fazer cópia do processo, né? Lembrar que na CETESB também os processos hoje de penalidade não correm mais junto com os processos de licenciamento. Então, se uma empresa está autorizada naquela área de 80 mil metros, tá? Porque ela regularizou a situação dela, vamos lá, uma fábrica de uma empresa que invasa perfume, né? Ela está licenciada. Se ela tomar alguma advertência ou alguma multa, não é aquele número do processo do licenciamento, é um outro número. Tá? Então, sempre observar quando, na busca de dados, de processo em nome de alguém, tá? Procurar todos os processos. Tá? Então, não correr, porque a palavra licenciamento ambiental é o que vem primeiro na cabeça. Né? Não, então peça. Aí você tem a advertência você tem a penalidade por advertência e por multa. Né? Então, sempre procurar saber naquela empresa lá tudo. E outro detalhe também importante, foi bem lembrado. Imóvel pode estar no nome de uma empresa. Tá? A atividade em nome de outra empresa.
Tá? Então, se você for para a empresa que invasa perfume, né, e procurar por ela, não tem nada. Mas em relação ao proprietário do imóvel ou em relação ao imóvel, você pode achar. Tá? Então, procurar esses dois aí. Tá? Tanto aqueles que desempenham a atividade, quanto aqueles que são, vamos dizer assim, os detentores ali da propriedade. A CETESB, ela permite até que aqueles que estejam em posse entrem com licenciamento ambiental. Né? Então, procurar fechar. Tá? O nome da empresa, né? O nome do proprietário e o nome da empresa, se esse imóvel faz parte de uma empresa de administração, né? de bens e imóveis, o nome do proprietário e o nome da empresa que desenvolve a atividade lá em cima. Eu me chamo Miguel. Eu acabei de vender uma área aqui para uma construtora no Tatuapé, e no fundo tem um terreno enorme que foi invadido, mas esse terreno é do governo. Eu vendi as casas que fazem fundo com esse terreno do governo. Quando foi feito o plano altimétrico, quando confrontaram ele com as matrículas e tudo, quando fez a aprovação na prefeitura, deu uma falha de 30 metros, falando que esse terreno do governo invade os imóveis que eu comercializei. Só que quando você mede lá, quando faz o plano altimétrico, tá ok aquela área, né? Ela bate. A pergunta é o seguinte: por ser uma área do governo, eu vou ter mais dificuldade ou não para resolver isso? Olha, eu acho que esse é um viés jurídico, mas eu vou dar minha opinião, tá? Sem responsabilidade. Ele é, quando falar que é do governo, mas ele é do governo o quê? CDHU? Governo do Estado de São Paulo. Tá, mas ele é o proprietário? Quando eu tiro o SQL dele, sai lá, Governo do Estado de São Paulo. Tá, é uma área pública esta, né? Eu, num trabalho desse, eu faria o seguinte: eu buscaria o histórico vintenário das duas matrículas, dos imóveis, tá? E buscaria saber por que se chegaram nessas condições, né? E eu não posso dizer que vamos dizer, por ser uma área do governo, tá? Ela seja pública, porque ela, vamos dizer assim, ela imprime naquele local a função social da propriedade, ainda com todo esse cunho público, né? Mas eu diria que a questão da data de instalação desse empreendimento do governo ser anterior, e aí até, não sei, buscando alguma condição, o governo em relação ao uso capião disso aí. Está muito tempo ocupado? Tá, tem um processo de uso capião no imóvel, tem uma pessoa lá há mais de 30 anos. Eu vendi para uma grande construtora, né? E agora está naquela fase das cláusulas resolutivas. E agora eles estão comunicando o governo, né, que há esse erro no plano altimétrico, né? E eu queria ver com você se, por ser do governo, é mais fácil do que se fosse um particular. Eu acho que é mais difícil. Mais difícil. Eu acho. Mais complicado. Mais complicado. Até porque, até para prazo, né, eles conseguem justificar mais fácil, né, para resposta, em citação, essas coisas. Tá? Mas houve prejuízo da metragem quadrada diária? A área continua a mesma? Está muito justa, né? E no plano diretor de São Paulo ainda não tem uso e ocupação de solo, né? Que ainda não, mas tinha uso antigo ainda, né? E por isso está tendo que uma hora você põe a torre de um lado, outra hora você põe a torre do lado, então está sendo imprescindível esses 30 metros que o terreno do governo ocupa. Eu não consigo aumentar a área nem para a direita nem para a esquerda, então estou nesse impasse. Isso aí eu não sei nem se pode ser acordo direto administrativo lá, viu? Talvez seja judicial mesmo. Judicial. Obrigado. Nada. Bom dia. Bom O dia. replantio de árvore tem que ser no próprio local do empreendimento ou pode ser determinar uma área próxima? Na minha opinião, deveria ser no lugar que o empreendedor quer e pode. Tá? Normalmente, a CETESB ela quer... Esse aí é um ponto que, dependendo da agência ambiental, tem um comportamento. Né? O que a CETESB entendia antes? Você vai fazer um empreendimento em 100 mil metros quadrados, tá? Você pode compensar nos seus 20 mil, que é os 20%.
né? Chegou uma época que ela começou a entender o seguinte: não, recuperação de área verde é uma coisa, já é inerente ao empreendimento. A compensação ambiental vai além. E aí os empreendedores tinham que buscar outras áreas. Alguns municípios criaram bancos de áreas verdes, né? Ou fizeram convênios com ONGs da Mata Atlântica, né? Ou na nossa região lá, a Mata de Santa Genebra, que é uma fundação. Eu não vou conseguir responder, tá? Porque hoje, no momento, nós temos alguns processos e tem dos dois jeitos, tá? Compensação dentro do imóvel e compensação fora. O que internamente nos leva a tomar uma decisão é em relação à condição da vegetação do projeto, tá? Vou dizer assim, um lote de 500 metros quadrados com uma árvore só, se cortada nativa, ela não vai ser possível compensar no próprio imóvel. Não tem cabimento, né? Então, esse vai ter que ser fora. Um empreendimento onde o impacto ambiental seja pouco significativo, tá? A gente faz a proposta dentro do empreendimento. Aquele empreendimento de grande porte, com volume de terraplenagem muito grande e que esteja com os 20% de área verde justo, tá? Eu não tenho condição de falar para compensar ali. Mas aquele empreendimento com alta movimentação de terra, mas que ao invés de só 20% de área de permeabilidade, de área verde, sistema de lazer, foram deixados 30%, tá? Me dá a condição de, no processo, colocar essa possibilidade de recuperar lá no imóvel. Ok, obrigado. Nada. Bom dia. Eu tenho uma dúvida em relação ao imóvel que tenha um condomínio, que tenha o lote tem uma nascente junto à casa, que eu já vi isso. E já há anos, e nunca foi feita nenhuma fiscalização, ele já está lá, a casa está construída a coisa de 5 metros da nascente. Se ele vender esse imóvel, ele também está sujeito a, eventualmente, uma fiscalização? Pode ser feito em relação à construção, pode ser feito alguma coisa? Ou isso já foi há tanto tempo, a construção já está ali, nunca, enfim, já está há tanto tempo, vai acontecer alguma coisa ou não em relação ao imóvel? Poder acontecer pode, tá? Porque está ocupando uma área dentro de um recuo de uma nascente, né? O que acontece? Até 1986, eu acho que 18 de julho, né, para as nascentes não existia um recuo mínimo, né? O que prevalecia era o Código Florestal de 65, tá? A Lei 6766, de 79, que falava de 15 metros de faixas não edificantes, águas correntes dormentes, né? Então, se estabelecia 15 metros lá, tá? Nascente não se estabelecia, tá? Esse ano agora, em março, foi sancionada uma lei para o Estado de São Paulo, por iniciativa do deputado estadual Barros Munhoz, né? Procurando regularizar isso aí, né? Procurando estabelecer para os imóveis, né? Eu não li ainda direito, tá? Mas eu vou falar genericamente, que seja aplicada a área de preservação permanente na data de abertura daquela matrícula, né? Porque o que acontecia era uma coisa meio sanfona, assim, sabe? Então, você tinha caso no mesmo empreendimento de gente que construía, tá? Porque construiu ainda à luz da 6766, né? E depois de um tempo, o técnico da prefeitura descobria que não era mais 15, que agora tinha que ser 30. Tá? E no município do lado, né, ainda era 15. Tá? E tinha município que nem os 15 estava exigindo. Então, era uma coisa assim, gerava muita insegurança jurídica. Eu acho que, num caso desse de nascente, o que é importante é uma produção antecipada de provas para o interessado, né? Ele deve ter tido um motivo para construir ali, né? Não só pela nascente, né? Então, buscar principalmente um histórico, né? Nós temos um caso em Vinhedo, né, que é um loteamento fechado que se transformou em condomínio. Tem um jurídico, um histórico jurídico muito, muito bom lá para ser estudado, que é o condomínio São Joaquim, fica na margem da Anhanguera ali. Não sei se vocês conhecem, tá? O Ministério Público agora, tá, depois de muitos anos, mandou uma relação, tá, de itens para a CETESB, opinando, né, qual que seria a forma de regularização daquele empreendimento. E nós vamos ter situações dessa daí lá, ó, córrego, nascente
e área sujeita a alagamento. Tá? E vai ter que regularizar na legislação de hoje. Mas então, vai ter que demolir? Pode correr risco de ter que demolir? Na prática, tá? Em relação, não sendo Serra do Mar e não sendo área de proteção ambiental, tá? Eu nunca vi demolição. O que é feito quando é área consolidada é um estudo do histórico, tá? E de como aquela comunidade ou aquele empreendimento se desenvolveu, né? Dando um exemplo, uma avenida no centro de uma cidade que tem um córrego passando canalizado, né? Cobra-se os 30 metros ou não cobra? É 50 ou não é? Tá? Então, você faz um estudo. Vamos dizer, daquele lote, você coloca 1.000 metros para baixo, 1.000 metros para cima, vê se aquele lote... Porque, às vezes, eu estou falando de um lote aqui, a gente está imaginando um lote de 1.000 metros. Tá? Mas, dependendo do projeto que foi aprovado, existem lotes de 40 mil metros, onde se incorporar um condomínio de prédios e não foi feito. Então, estudar esse lote para ver o que ele contribui ali para o meio ambiente. 99,99% dos casos, tá? Não vai contribuir para nada. Né? Então, aí, a gente entende que o prejuízo ambiental pela demolição, tá, é maior, tá, do que a manutenção. Né? Não vai se justificar que, porque ele ocupou, ele tem direito de continuar, entre aspas, poluindo, ocupando. Então, para ali, né, se registra, se regulariza a situação dele ali, mas esse é um caso hoje que eu não consigo passar para um cliente nenhuma segurança. Tá? É um processo esse que, depois de protocolado, eu não sei onde vai parar. Né? Então, eu, sinceramente, numa consulta, eu digo o seguinte ao proprietário, né, ao interessado: fica como está, fica quieto. Né? Porque eu não sei, a prefeitura não vai saber, e na hora que cair lá na CETESB, tá, eu tenho certeza que o técnico da CETESB fala assim, por que protocolaram isso? Não precisava. Então, deixa eu esquecer. E acabou. Agora as perguntas. Em um bairro estritamente residencial, tem um lote de 1.000 metros e tem 10 eucaliptos bastante robustos. A autorização da prefeitura é suficiente para a derrubada destes eucaliptos? Vamos considerar. Lote de 1.000 metros, ótimo. Tá? Eucalipto, espécie exótica. Tá? Exótica, aquilo que não é nativo, aquilo que não é brasileiro. Tá? Não importa se é pequeno, grande, médio, tá? É eucalipto. O que tem só que observar? Tá? Se o município não tem alguma regra especial. O município de Campinas, pelo que está na lei, se neste final de ano eu resolver pegar o pinheirinho de Natal do enfeite de casa e plantar no jardim, no ano que vem eu tenho que solicitar autorização na prefeitura e plantar 10 árvores nativas. Essa é a lei hoje da prefeitura. Tá? A maioria dos municípios, para esses eucaliptos, não necessita de autorização. O que pode acontecer para os eucaliptos acontece com a vegetação nativa também. Obter o documento de origem florestal. Tá? Porque depois de cortado, né, qualquer espécime arbóreo, se mantido na área cortado, não necessita dessa guia de transporte, esse documento, tá, de origem. A pessoa, com certeza, lá vai retirar desse local esses 10 cortados. Né? Então, tem que providenciar na prefeitura, na CETESB não precisa. Né? Qual que é o município? É São Paulo. É São Paulo? Eu acho que não vai precisar. Tá? Mas protocola na prefeitura, qual que é o pedido da guia lá? Eles emitem um documento para poder transportar madeira. O corretor tem alguma responsabilidade nisso, de intermediar essa venda, de poder se eximir disto, falando, isto é problema entre vendedor e comprador, digamos, sei lá. Olha, eu acho que isso aí é tema até para uma outra palestra. Tá? Não é a minha... Não imagino qual que seja a responsabilidade do corretor. Né? Eu vinculo a responsabilidade quando as pessoas promovem uma informação, né, sem ter conhecimento técnico, né, e condições por atribuição própria, tá, de justificarem as palavras que dá sobre aquele tema. Né?
Num caso desse, o interessado ele vai ver os eucaliptos, não verá. Assim, um lote de 1.000 metros não é uma área de 1 milhão de metros, né? Olha, 1.000 metros, 20 por 50, eu conto os eucaliptos, né? Então, acho que não passou desapercebido por ninguém. 2 perguntas aqui de internautas, 3 perguntas. 2 do Marcos Miura, São Paulo. E ele pergunta assim, acho que foi num slide que você passou recente, qual a diferença entre TCRA e TCA? Esse é o TCRA. Tá? Esse é emitido pela CETESB. A CETESB também emite um outro, que é um termo de responsabilidade por áreas verdes. Tá? E o TCA, tá? Talvez seja um documento municipal, né? A Prefeitura de Campinas emite o TCA. Talvez essa outra prefeitura imita isso aí também. Eu acredito que é termo, tá? É questão de sigla só, não tem diferença nenhuma. Perfeito. Então, Marcos Miura respondeu a primeira pergunta. Agora, também do Marcos Miura, ele pergunta, por que a Prefeitura não informa na matrícula do imóvel a existência de um processo de termo de compromisso ambiental, que é o TCA? Existe uma falha na documentação ou omissão do vendedor incorporador? Eu acredito que seja difícil. Não é difícil, tá? Talvez até inadequado averbar na matrícula do imóvel, tá? Uma situação dessa, né? É como se nós... eu acho que... eu penso, quando de um documento desse ser colocado na matrícula, né? É como se fosse uma ordem, uma condição de pagamento, numa cláusula resolutiva, que a gente pode colocar na matrícula a cláusula resolutiva. Esse termo de compromisso de recuperação ambiental, ele é um título executivo extrajudicial. Tá? Em termos práticos, a pessoa não precisa ingressar com ação para provar, o Estado não vai precisar entrar com ação para provar que deve ser executado isso aí. Tá? E já entra com a ação de execução. E já vem com o valor colocado. Então, eu não vejo por que colocar na matrícula. Né? Má fé, né, de não apresentar esses termos, né? Eu acredito que seja até mais por desconhecimento. Né? Eu vejo assim, muitas empresas do setor, que são empresas assim, sólidas, né, de renome, de empreendimentos grandes, e que, com certa frequência, estudam áreas, partem para diretrizes e, depois, numa análise melhor, verificam, né, que estava sujeito a uma área contaminada, tá, a um termo de compromisso que não vai executar. Perfeito. Mais uma pergunta do internauta, a Mona Lisa Weber, de São Paulo. Na verdade, ela expressa aqui um comentário, Augusto, e depois também ela acha que é uma opinião sua. Então, ela comenta... Áreas verdes significativas devem ser preservadas. A compensação, na prática, não resolve a destruição do habitat de vários animais, pássaros. É muito comum constatarmos queimadas, cortes, limpando áreas antes de aprovação. Depois ela pergunta, qual a razão de áreas de mananciais, como o Parque dos Búfalos, não serem preservadas? Você conhece? Qual que é o nome dela? É a Mona Lisa Weber. Mona Lisa, bom dia. Eu venho trabalhando com empreendimento imobiliário há muito tempo, né, licenciando e, inclusive, fazendo alguns próprios na região. Esse Parque dos Búfalos eu não tenho conhecimento. Né? O que acontece é o seguinte, a legislação hoje ela não permite que o proprietário de imóvel, principalmente rural, pense como ele está pensando, que é a melhor forma. Né? Na Holanda, por exemplo, onde eles têm 0% de vegetação nativa, a pessoa quando compra um lote, né, já se entende que ela tem direito a construir lá. Tá? A pessoa, quando tem uma atividade agro-silvopastoril, né, uma propriedade rural, né, fora aquele compromisso dos 20%, que em termos de mundo, né, já é muito bem preservado, né, e que a gente vem caminhando agora para o CAR, tá? O proprietário rural ele não tem a possibilidade hoje de acessar um outro imóvel, uma outra parte do imóvel dele sem licenciar no DAE e na CETESB, a tal da travessia, uma pinguelinha. Os empreendimentos imobiliários ou essas áreas rurais que estão caminhando para o urbano, eu acho que eu não estou fugindo do foco, tá? E que ela diz que são limpas com certa frequência, é por quê? Né? Se hoje um proprietário rural, por árvore que ele deixar, ele for obrigado a recuperar 150 metros quadrados com um plantio de 25 mudas, tá? Eu acredito que seja normal, tá?
e do ponto de vista dele, até, vamos dizer, razoável, que ele não permita que a vegetação nativa espontânea venha, né? Então, a legislação hoje desestimula que aquele proprietário rural que tenha um IP germinando no meio do pasto dele, fale o seguinte: não, eu vou deixar esse IP aí. Tá? Então, é aquela condição. Ele olha aquela árvore, né, e ele sabe, aquela mudinha ainda, que aquela árvore, né, lá na frente vai impactar em 150 metros quadrados num perímetro urbano. Vamos pensar, 125, 150. Vamos pensar que a maioria dos parcelamentos do solo aí, tá, são de 300 metros quadrados, 250 metros quadrados. Então, é desestimulante essa legislação hoje. Tá? Ela continua aqui, dá numa observação. Eu acho que essa observação da Mona Lisa é a observação, acho, de muitos colegas corretores quando veem, talvez, um terreno, um empreendimento passível de fazer uma boa compra, um bom negócio, né? Então, ela questiona aqui também. Existem muitos terrenos ociosos para construções habitacionais. Ela menciona uma rua. Na rua Genaro de Carvalho, altura do número 183, próximo à Vila Santa Catarina, existe uma área muito grande, há anos ociosa. Parece ser de propriedade da Sabesp. E ela comenta que o local seria ideal para uma construção de vários prédios populares próximos de escolas e hospitais, ou mesmo reformar prédios para tal finalidade, com compras de unidades em leilão e etc. Eu acho que é a visão aqui de uma colega corretora quando ela está encontrando, né, alguns edifícios ou terrenos, espaços ociosos. Não sei se essa Vila Santa Catarina, alguém conhece aqui em São Paulo? Jabaquara? Então, os colegas também já devem ter presenciado essa área que a Mona Lisa está comentando, viu, Augusto? Então, ela fala que existem muitos terrenos ociosos para construções habitacionais. E ela menciona que essa rua Genaro de Carvalho, existe essa área ociosa que parece ser de propriedade da Sabesp. Meus comentários? Pelo jeito, é uma área bem localizada, né? De propriedade da Sabesp, que deve ser por algum motivo, ou por algum equipamento público. Em termos de empreendimento, fugindo um pouco da nossa palestra, né? Esses empreendimentos aí sociais, né, eles demandam uma terra a preço bom, né? Eles têm um teto para atingir aí com o Minha Casa Minha Vida. E em alguns empreendimentos, realmente, está certo, que essa é da Sabesp, né? Não teria nem condição aí de se abrir negócio. Mas áreas bem localizadas e, às vezes, em situação ainda de desocupação, tá, entram nessa condição, tá, de serem muito caras para aquisição, não fechar a conta para o empreendimento habitacional de interesse social e, ao mesmo tempo, também ter dificuldade de encaixar um empreendimento à altura que justifique aquele valor. Nesse novo plano diretor, os terrenos acima de 500 metros, agora, eles vão... No primeiro ano, vai subir o IPTU e ele vai ter que fazer um projeto. No segundo ano, ele tem que iniciar um projeto e com aumento de IPTU também. No terceiro ano, se o projeto não estiver realizado, ele perde... A prefeitura vai adjudicar o terreno. Então, isso já está previsto. Esse aí é o tal do IPTU progressivo no tempo? Sim, e nesse plano diretor agora, que vai ser aprovado até o final do ano. E os prédios também, que estão ociosos, com 75% de desocupação, eles terão que ser ocupados também, senão a prefeitura também vai... Com aumento de IPTU e desapropriação. Isso aí eu não posso opinar, tá? É uma coisa aí jurídico, é bem urbanístico, né? Mas é uma tendência, né? É uma tendência. Por favor. Sim. Mais a título de curiosidade, né? No condomínio já existente, você ali foi plantado árvores exóticas ou frutíferas, e isso está atrapalhando até a divisa, né? Isso aí pode ser simplesmente tiradas, cortadas, ou você tem que recorrer a algum órgão para obter a autorização? Se o município não tiver lei específica para vegetação exótica, tá, frutífera, eu sou engenheiro agrônomo, tá, eu não estudei
Eu não aprendi a plantar arroz com feijão, não fiz as grandes culturas, formei num centro de excelência de ciências agrárias, que é a Universidade Federal de Viçosa, tá? E não compactuo com essa ideia. Mas hoje uma pitangueira plantada para essa finalidade aí de uma chácara, tá? Ela vai exigir a compensação ambiental, porque ela é nativa. Condomínios residenciais em São Paulo, um exemplo. Não, a pitanga, a jabuticaba, a goiaba, né? O jambo não, a araçá, são espécies consideradas nativas da nossa flora, tá? Então, necessidade de cortar, né? Oficialmente, legalmente, tem que se contratar. Agora, não é desse jeito. Um engenheiro agrônomo, um engenheiro florestal, um biólogo, salvo talvez um engenheiro ambiental, um laudo de caracterização de vegetação, um projeto de compensação ambiental, e se a prefeitura ainda for assim, entender bem o caso, em vez de um levantamento planimétrico cadastral, vai exigir só um croquis, né? E recolhimento de RT, né? E aí fazer a compensação ambiental de uma pitanga, de uma jabuticaba, naqueles moldes do termo de compromisso, com 24 anos dando manutenção. Então, com certeza, se for uma espécie nativa, vai precisar de autorização, sim. E aí, é só um detalhe, né, que também às vezes justifica. Eu tenho essa pitanga lá nesse terreno, e meu vizinho ao lado tem um jacarandá, um argentino, um mimoso, ou tem um eucalipto desse porte, e ele pode, naquele momento que resolver, né, ou pensa uma mangueira com 20 metros de altura e com um diâmetro à altura do peito de 2 metros, tá? A mangueira é exótica, tá? Então, você com uma pitanga plantada precisa de autorização, tá? A pessoa do seu lote ao lado, de 1.000 metros, 500, 300, 126 metros, ele corta a mangueira a hora que bem entender, tá? E a pitanga não. Quando há temporais na cidade de São Paulo, nós vemos várias árvores sendo arrancadas, né? Segundo engenheiros ambientalistas, eles dizem que essas árvores, a maioria delas, não são apropriadas para o tipo de terreno da rua. A minha pergunta existe uma legislação específica para esse tipo de situação e por que não é cumprida? Já que todas as vezes que tem temporais, né, nós temos vários problemas de danos materiais até mortes. A minha opinião para esse assunto eu, sinceramente, tá, eu acho eu considero muitas poucas árvores adequadas à arborização viária, né? Muitas das árvores são exóticas, dessas consideradas, tá? E nos projetos habitacionais, para a CETESB, não são interessantes para o projeto de arborização viária, porque eles dão preferência às nativas, né? A árvore, ela tem um prazo de validade, ela é um ser vivo, né? E depois de plantada, não se regula, tá? Se a raiz dela se desenvolveu bem, a condição de suportar um vendaval ou não, né? As espécies são realmente inadequadas, as mais antigas, inclusive aquelas adequadas já atingiram um porte, e a gente pode verificar, às vezes, na rua, que uma mesma espécie se comporta de forma diferente, tá? Muitas árvores, principalmente as adultas, né, as já de grande porte, foram muito mal conduzidas ao longo do tempo, então ficam desbalanceadas, né? Fica com a arquitetura dela afetada. Então, é o jeito que eles promovem, né? É uma condição essa daí de imediatista, né? De intervenção naquele momento lá. Às vezes com o amparo da Defesa Civil, tá? Quando é uma árvore nativa, a Defesa Civil emite um laudo, ou as próprias companhias de energia, elas têm essa condição de podar desse jeito aí. Obrigado. Nada. Bom dia, Roberto. Bom dia, Roberto. Na questão da polícia ambiental, ela tem, muitas vezes ela sai com 2 talões de multa, o da prefeitura e o da CETESB. E quando faz um corte de árvore, dá muita divergência em qual eles aplicam, e a gente fica lá à mercê da CETESB, uma multa de R$ 1.000, por exemplo, e da prefeitura 10 mil. Como lidar com isso?
Quando você disse esse valor de 1.000 e 10.000, é porque é um caso prático ou você... Não, Perdão. Eu já presenciei de alguns clientes essa situação e, às vezes, eu não soube lidar por não saber do tipo da espécie da árvore. Tá. Não, é porque você colocou 2 números aí que são 2 números, 2 números bem conhecidos. Né? Não pode uma pessoa sair com 2 talões. Só corrigindo, talvez você tenha se equivocado. Né? Prefeitura é prefeitura, vai sair com a função dela, e CETESB é CETESB. Né? No caso, a Polícia Ambiental, da Polícia Militar, eles têm a concessão, parece que dos 2. Pelo menos eles mostram os 2 quando fazem uma fiscalização. Eu nunca vi um caso desse. Né? A Polícia Ambiental, a Polícia Militar Ambiental, né? Aquela que anda em carro adesivado com verde do Estado, ela fazia muito antes o papel do DPRN. Né? Antes do DPRN ser extinto para a CETESB, o DPRN não tinha poder de polícia. Então, a Polícia Ambiental, antiga Polícia Florestal, sempre estava junto. Né? E aí as pessoas pensavam assim, pô, mas me descobriu lá, fui fazer um negocinho lá e não sei como que me acharam lá. É porque é padrão. Eles encaminham, no âmbito do licenciamento, né, eles encaminham para a Polícia Ambiental uma via daquela sua autorização e a polícia vai checar lá. Quando um projeto, por exemplo, um empreendimento imobiliário, o projeto tem que ser muito bem feito, né? Tem que ser muito bem colocado. E eles costumam realmente multar, porque quando se pede o licenciamento, você tem uma rua de 15 que vai atravessar um córrego. Tá? E a prefeitura vai lá, aprova o projeto com 15, e a CETESB, depois no GRAPROAB, licencia com 15. Mas a pessoa não considera, por exemplo, a saia do aterro dessa rua que vai transpor o córrego. Tá? E a polícia chega no intuito de fazer valer. Né? E aí ela realmente atua. Alguns municípios já fazem um licenciamento ambiental. Então, aí pode, dependendo do caso, ter essa, vamos dizer, essa bifiscalização. Tá? Mas eu acredito que vale aquele que fiscalizar e autuar primeiro. Tá? Não é difícil. Tá? A prefeitura, sim, vamos dizer assim, entrar na autuação e a CETESB junto. Tá? Mas aí apresenta recurso para um dos 2. Oi, bom dia. Bom dia. Quero aproveitar a ocasião, não sei se tem a ver com o assunto, né? Eu tenho um vizinho, eu moro aqui na periferia da Zona Norte, né? Meu vizinho plantou um coqueiro que está enorme, divisa do muro dele com o meu, e agora plantou um pé de abacate, que também está atrapalhando. Eu tenho receio que a raiz do pé de abacateiro invada o meu quintal lá. Como proceder nessa situação? Quando o coco cai e o abacate, cai no terreno de quem? Porque o Código Civil fala, né? Se o abacate e o coco cair no seu terreno, ele é seu. Né? Mas por quê? Né? É fruto, né? Mas essa divisa aí, com certeza, ele vai ter que estabelecer uma barreira física. Tá? Não pode a folha de coqueiro dele, tá? Vamos dizer assim, estragar o seu bem. Né? Aquilo que eu entendo que seja permitido, que transfere, vamos dizer assim, uma condição de bem para bem parecida é a condição de água pluvial. Né? Que se deve permitir o prédio inferior, eu acho que é assim que a lei fala, né? Deve possibilitar o escoamento de águas pluviais do prédio superior. Né? Nesse caso, tá? Quando é vegetação, tá? Tem que pegar a projeção da divisa, tá? E se colocar ali a poda. Em termos subterrâneos, né? Só realmente visualizando ali, e aí é uma coisa mais de longo prazo, e configurando que a raiz, tanto do coqueiro, tem coqueiro que não vai causar problema, palmeira, né? Que não vai causar problema nenhum, tem uns que causarão. Né? E o abacateiro, aí já não é brincadeira, né? Porque tem abacate grande, tem aquele pequenininho, e até se cair numa pessoa vai causar dano. O coco já é mais localizado. Né? Mas aqui a gente encerra mais uma terça ponto de partida. Muito obrigada pela participação de todos e até a próxima terça. Obrigada a todos. Obrigado.